Estava sentada ali, na sala de reuniões do 50º andar, a sentir-me como um inseto empalado para exibição. Os olhares que me fuzilavam do outro lado daquela mesa de mogno eram frios, calculistas, cheios de uma curiosidade macabra. Pedro Costa, o presidente do conselho, estava na ponta, com um sorriso saciado no rosto, como um predador depois de uma boa caçada. Não parecia zangado, apenas satisfeito. O ar parecia mais pesado do que o normal, prenunciando a tempestade que se aproximava, uma que ameaçava varrer tudo o que eu tinha construído. "Vamos despachar isto, Ana", disse ele, deslizando uma pasta grossa de cor de manila pela mesa. O meu nome, na sua boca, soava como uma afronta. A quebra de conduta é óbvia. Confraternizar com um membro subordinado da equipa de limpeza, partilhar esquemas proprietários com pessoal não autorizado. É negligência grave. Assina a demissão e deixamos-te manter as tuas opções de ações. As suas palavras eram veneno revestido de falsa cortesia. Eu estava no lado oposto da mesa, como uma armadura branca, que naquele momento me parecia mais um sudário. Não toquei na pasta. As minhas mãos estavam unidas à frente do corpo, tentando esconder a ligeira tremedeira que sentia. O meu coração batia como um tambor contra as costelas, uma batida surda que só eu ouvia. Eu não partilhei segredos com um faxineiro, disse a minha voz surpreendentemente firme, apesar do terremoto que sentia por dentro. Eu consultei um arquiteto premiado sobre uma falha crítica na nossa expansão no porto. A memória de João, de pé, na minha frente, com aqueles olhos cansados, mas incrivelmente astutos, invadiu a minha mente. Era ele a minha tábua de salvação, a razão pela qual eu estava ali, pronta para lutar. A imagem dele ali na sala do conselho entrava e saía da minha mente como um fantasma. Será que ele viria? Será que ele sabia o que estava em jogo? A semana passada tinha sido um turbilhão tão grande que mal conseguia ordenar os fardos. Dias em que a chuva de Lisboa parecia chorar comigo. Lembro-me de ter revisto o projeto do porto sem parar, mas a minha mente sempre voltava para João e para Pedro. Na verdade, tudo começou muito antes, numa terça-feira chuvosa. Ou terá sido uma quarta? Os dias misturam-se quando a pressão é tanta. O meu escritório, lá no 402º andar, com as janelas do chão ao teto, a mostrarem Lisboa a chorar. A cidade, um borrão de luzes âmbar e brancas, refletindo o caos na minha cabeça. A aprovação da Infarmed estava estagnada. O conselho ameaçava uma mudança de liderança se as ações caíssem abaixo dos 50 euros até sexta-feira. Eu esfregava as têmporas, o meu relógio Cartier no pulso parecia uma algema, pesado, restritivo. "Com licença, dona Ana." A voz era grave, um pouco rouca e hesitante. Eu nem sequer olhei para o tablet, onde estava a marcar agressivamente um relatório de orçamento. "O lixo está cheio. A reciclagem está debaixo da mesa. Seja rápido." Era João Silva, o nosso funcionário da limpeza. Ele movia-se com o silêncio praticado de um homem que aprendeu que visibilidade era sinônimo de problemas. Alto, talvez com 1,88 m, mas curvava os ombros, encolhendo-se no bege do seu uniforme. O cabelo já começava a grisalhar nas têmporas. O rosto marcado pela exaustão, que nem uma noite inteira de sono parecia curar. Não era velho, talvez nos seus 30 e poucos anos, mas os seus olhos pareciam antigos, como se tivessem visto séculos de mundo. Esvaziou o caixote do lixo com um suave farfalhar. Pulverizou a mesa de vidro, o cheiro a amoníaco de limão cortando o meu caro perfume de sândalo. Eu batia com a caneta stylus no ecrã, irritada. Faltou um ponto ali, junto ao copo. "As minhas desculpas, dona Ana", disse João. Limpou de novo. A sua mão demorou-se por uma fração de segundo no canto da mesa, perto de uma planta para a nova ala de laboratórios que estava a ser construída no porto. Foi aí que finalmente levantei a cabeça. Apanei-o a olhar para o projeto. Não era o olhar vazio de alguém a divagar.
Os seus olhos estavam a percorrer rapidamente as linhas de suporte de carga, os eixos de ventilação. A testa franziu-se ligeiramente, uma expressão microscópica de desaprovação. Há algum problema? Perguntei, a minha voz aguda. João encolheu-se, puxando a mão para trás como se tivesse sido queimado. Não, não, dona Ana. Só estava a admirar a disposição. É ambicioso. É engenharia estrutural, não arte. Atirei, com irritação a pontuar cada palavra. Tem alguma opinião sobre distribuição de carga ou está apenas a desperdiçar horas de limpeza faturáveis? João baixou os olhos para as suas botas de trabalho gastas. A ventilação na ala este, murmurou quase inaudivelmente. Entra em conflito com o retorno do HVAC no piso de baixo. Se ligar a pressão da sala limpa no máximo, vai ter refluxo. O silêncio preencheu a sala. O único som era o zumbido do rack de servidores no canto e a chuva. Eu ri, uma risada seca, irônica. Desculpe. Eu só queria dizer... João gaguejou, as suas bochechas a corarem. Eu leio muito. Revistas. Desculpe. Vou terminar a copa. Agarrou o seu carrinho e retirou-se, as rodas guinchando ritmicamente no chão de mármore. Eu observei-o sair. Um faxineiro a dar conselhos de arquitetura. Era absurdo. Abanei a cabeça, dispensando a ideia. Refluxo. Que termo ridículo para um leigo usar. Mas 20 minutos depois, a curiosidade, ou talvez uma necessidade desesperada de procrastinar com o relatório da Informed, fez-me puxar os esquemas do porto para o meu monitor principal. Fiz zoom nos eixos de ventilação da ala este. Tracei as linhas, prendi a respiração. Ele tinha razão. O design atual tinha as válvulas de entrada a sobrepor-se ao retorno de exaustão do nível subterrâneo. Não causaria apenas refluxo num ambiente de laboratório estéril. Causaria contaminação cruzada. Era um erro de milhões de euros que arquitetos muito bem pagos tinham deixado escapar. Ana Pereira não olhava para as pessoas. Ela olhava através delas. Não era malícia, era eficiência. Como CEO da Pereira Tech, uma gigante da biotecnologia prestes a lançar uma proteína sintetizada revolucionária para o Alzheimer, as pessoas eram meras variáveis numa equação que eu tentava resolver. Se não fosses um investidor, um membro do conselho ou um cientista líder, eras ruído de fundo. E João Silva, o faxineiro, era a definição de ruído de fundo. Até aquela noite. Sentei-me, o couro da minha cadeira a ranger. Quem era o homem de macacão azul? Peguei no telefone do meu escritório e liguei para a segurança. Aqui é Ana Pereira, o funcionário da limpeza noturno do 402º andar. Qual é o nome dele? Ah, deixe-me verificar o registro, dona Ana, gaguejou o segurança. É o João. João Silva. Trabalha para a Limpezas Mais. Há algum problema? Ele roubou alguma coisa? Não, disse eu, os meus olhos fixos na porta vazia onde João tinha estado. Ele não roubou nada. Ainda. Desliguei. A paranoia era um risco ocupacional para mim. Seria ele um infiltrado? Um espião corporativo a fingir ser faxineiro para ter acesso a ficheiros físicos? Era um clichê clássico, mas no meu mundo, os clichês aconteciam. Concorrentes como a Biogenex matariam pelos dados na minha secretária. Um engenheiro estrutural a passar-se por funcionário da limpeza. Fazia sentido. Verifiquei a hora. 20h15. A mudança de turno para a equipa de limpeza era às 22h30. Peguei no meu sobretudo. Não ia para minha cobertura vazia em Cascais. Ia ver para onde João Silva realmente ia quando as luzes se apagavam. A chuva tinha se transformado num dilúvio. Eu estava no meu Audi Q8 prateado, o motor a funcionar silenciosamente à sombra da saída do parque de estacionamento. Observei a entrada de serviço. Às 22h32, João saiu. Tinha trocado o macacão por uma sweatshirt cinzenta desbotada e um casaco de lona que parecia 2 números acima. Não foi para um carro. Caminhou em direção à paragem de autocarro na Avenida da Liberdade, com a cabeça baixa contra o vento. Saí,
mantendo uma distância segura. As minhas mãos apertavam o volante de couro. Isto é insano, disse a mim mesma. Eu sou a CEO de uma empresa da Fortune 500 a seguir um faxineiro. Mas o esquema no meu ecrã queimava na minha memória. Ele sabia demais. João esperou pelo autocarro 124. Quando ele entrou, seguiu o autocarro, mantendo-me a 2 carros de distância. A rota levou-nos para fora do brilhante distrito financeiro, passando pelos condomínios gentrificados da Graça e descendo para a aspereza industrial de Chelas e Alfragide. A paisagem mudou de vidro e aço para tijolo e chapa ondulada. As luzes da rua aqui eram mais fracas, cintilando em amarelo em vez do branco LED nítido do centro. O autocarro parou perto de um grupo de antigos armazéns convertidos em habitação de baixo custo. João desceu. Estacionei o meu SUV de luxo ao virar da esquina, entre um caixote do lixo e uma vedação de arame farpado enferrujada. Senti-me absurdamente visível. Subi a gola do meu casaco, escondendo os meus brincos de diamante, e saí para a chuva. João já não andava como um espião. Estava praticamente a correr. Parou numa loja de conveniência 24 horas com grades nas janelas. Eu observei do outro lado da rua, abrigando-me sob o toldo de uma loja de artigos para adultos fechada. Através do vidro, vi-o a contar moedas no balcão. Comprou uma caixa de leite e leite, um pequeno pão, uma pequena barra de chocolate. Parecia indeciso com a barra de chocolate, colocando-a de volta, depois pegando nela novamente, verificando os bolsos antes de finalmente acenar para a caixa. Saiu da loja e apressou-se por uma rua lateral, chamada Rua dos Plátanos. Seguiu. A teoria do espião começava a desmoronar-se, substituída por algo mais perturbador. Espiões não pagavam leite com moedas. Espiões não viviam em prédios onde as escadas de incêndio pareciam estar unidas por ferrugem e orações. Ele entrou num edifício que claramente tinha visto décadas melhores. O painel da campainha estava partido. A porta da frente estava aberta com um tijolo. Hesitei. Isto era perigoso. Eu tinha seguranças por um motivo, mas a imagem do esquema e o olhar nos seus olhos impeliram-me para a frente. Deslizei para o corredor assim que as portas do elevador, milagrosamente a funcionar, se fecharam atrás dele. Observei os números acenderem-se. 4º andar. Subi as escadas. A escadaria cheirava a cimento úmido e cigarros velhos. Os meus saltos clicavam demasiado alto. Então andei nas pontas dos pés, estragando os meus sapatos de 600 euros. No 4º andar, espreitei pelo corredor. Estava vazio, forrado com tinta bege a descascar. Ouvi uma porta fechar-se na outra extremidade. Apartamento 4B. Aproximei-me devagar pelo corredor. Não sabia o que estava a fazer. Ia bater, confrontá-lo. Ao aproximar-me do 4B, ouvi vozes através da fina madeira da porta. Pai? Uma voz aguda e fraca. Uma criança. Olá, amiguinho. Olá, Pedro. A voz de João era completamente diferente agora. A aspereza desaparecera, substituída por um calor suave e melódico. Portaste-te bem para a Dona Rosa? Ela adormeceu de novo, sussurrou o rapaz. Tive medo do trovão. Eu sei, estou aqui agora. Vê o que eu trouxe, uma tablete de chocolate. Shhh, não contes ao dentista. Tomaste os teus medicamentos? Uma pausa. Não, eles doem na minha barriga. Pedro, a voz de João estalou. Tens de os tomar. Nós falamos sobre isto. Se não tomares os bloqueadores, as células más ficam mais fortes. Por favor, por mim. Eu estava congelada no corredor. A teoria do espião evaporou instantaneamente, deixando um buraco frio no meu estômago. Células más, bloqueadores. Estou com fome, pai, disse o rapaz. Eu trouxe leite e pão.
Vamos fazer tostas, tostas especiais, tostas de canela. Não temos canela. Temos imaginação, disse João, e eu podia ouvir o sorriso na sua voz, embora parecesse forçado. Recuei. Senti-me uma intrusa num espaço sagrado. Virei-me para sair, mas o meu pé prendeu-se numa tábua solta do chão. Rangido, as vozes lá dentro pararam. Quem está aí? Gritou João, o medo a subir no seu tom. Dona Rosa? Entrei em pânico. Não podia ser apanhada a espreitar fora do apartamento do meu faxineiro. Corri para a escadaria, já não me importando com o barulho. Praticamente voei pelos 4 lances de escadas e rompi pela porta da frente e corri para o meu carro. Tranquei as portas do meu Audi e sentei-me lá, a respirar com dificuldade, a chuva a bater no teto. Tirei o meu telefone e abri o meu navegador privado. Digitei o nome que o segurança me tinha dado, João Silva. Os resultados da pesquisa foram escassos no início. Algumas listas de endereços, uma multa por excesso de velocidade de há 5 anos. E depois encontrei-o. Um artigo da revista Arquitetura em Design, datado de há 7 anos. Estrela em ascensão João Silva, da Silva e Associados, ganha o prêmio Green Build pelo novo design da Biblioteca Municipal de Lisboa. Havia uma fotografia. Era ele, mais jovem, barbeado, de smoking, a segurar uma taça de champanhe com uma mulher bonita num vestido vermelho a rir-se ao seu lado. Parecia um titã da indústria. Parecia-se comigo. Percorri a página. Tragédia atinge família Silva. Esposa morre em engavetamento na autoestrada. Filha e filho em estado crítico. Outra pesquisa. Empresa Silva declara falência após processo por má prática e retirada pessoal. Larguei o telefone no banco do passageiro. Ele não era um espião. Era um rei caído. Um arquiteto gênio que tinha perdido a mulher, a empresa e a vida. Agora limpava sanitas num edifício que estava qualificado para projetar. Tudo para comprar medicamentos para uma criança doente. E eu tinha lhe gritado por causa de um apoio de copo. Não dormi naquela noite. Deitei-me nos meus lençóis de algodão egípcio a olhar para o teto. Vi a mão de João a tremer sobre a barra de chocolate. Vi a fotografia dele de smoking. Na manhã seguinte, cheguei a Pereira Tech às 6h. Liguei para a minha assistente pessoal, Sofia. Arranja-me o dossiê de RH do João Silva da Limpezas Mais. Quero saber a taxa horária dele, as horas e o estado dos benefícios. E Sofia, ser discreta. Se a Limpezas Mais perguntar, diz que estamos a auditar a segurança. Ao meio-dia, o dossiê estava na minha secretária. Era sombrio. Salário mínimo sem seguro de saúde porque era tecnicamente um contratado. Mantido abaixo do limite de 30 horas para evitar benefícios obrigatórios. Ele estava a trabalhar em 2 outros empregos. Um a repor prateleiras num supermercado de madrugada e outro a distribuir jornais aos fins de semana. Trabalhava 18 horas por dia. Olhei para os registros médicos que eu tinha, ilegalmente, admiti a mim mesma, obtido através das minhas ligações no hospital da cidade. Pedro Silva, 8 anos. Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda. Prognóstico: tratável. Mas o tratamento exigia um medicamento chamado Ciclobon, um inibidor especializado. Eu congelei. Ciclovim era um produto da Pereira Tech. Custava 4.000 euros por dose sem seguro. Senti-me mal. O meu funcionário limpava os meus escritórios para pagar a minha empresa por um medicamento que custava à minha empresa 12 euros para fabricar. Carreguei no intercomunicador. Sofia, cancela o meu compromisso das 14 horas e pede a manutenção para enviar o João Silva para o meu escritório imediatamente. Diz-lhes que é sobre o protocolo de reciclagem. João chegou 20 minutos depois. Parecia aterrorizado. Esfregava as mãos, os nós dos dedos brancos. Estava parado na porta, com medo de pisar o tapete persa. Dona Ana, Desculpe pelo apoio de copo e pela planta. Não voltará a acontecer.
Por favor, preciso deste trabalho. Eu realmente não posso perder esta rotação. Levantei-me e dei a volta à minha enorme secretária de carvalho. Encostei-me à frente dela, cruzando os braços. Tentei suavizar a minha expressão, mas não estava habituada a isso. João, sente-se. Prefiro ficar de pé, senhora. Se vou ser despedido, prefiro ir embora. Não vai ser despedido, disse eu. Eu investiguei-o. João ficou pálido. A senhora fez o quê? João Silva, antigo arquiteto principal da Silva e Associados, vencedor do prêmio Greenbuild. Por que é que está a esvaziar o meu lixo? O maxilar de João apertou. A postura submissa do faxineiro desapareceu por um segundo, substituída por um lampejo de orgulho, rapidamente extinto. A vida acontece, dona Ana. Não vejo como isso é relevante para as minhas funções de limpeza. É relevante porque a senhora detetou uma falha no meu laboratório do Porto que uma equipa de 20 engenheiros não viu, disse eu. E porque sei sobre o Pedro. A temperatura da sala pareceu cair 10 de guiro. João deu um passo em frente, os seus olhos perigosos. Deixe o meu filho fora disto. Se a senhora se aproximou dele. Não o fiz, disse eu rapidamente, levantando uma mão. Mas sei que ele precisa do ciclo 20. E sei que a senhora não pode pagá-lo. João desabou. A luta deixou-o tão rapidamente como tinha vindo. Cobriu o rosto com as suas mãos ásperas. O que quer? Quer gozar comigo? É isso que as pessoas ricas fazem para se divertir? Quero contratá-lo, disse eu. João levantou os olhos confuso. Para fazer o quê? Limpar a sua casa também? Não, quero que consulte o projeto do porto. Corrija a ventilação. Revise a integridade estrutural da ala oeste. Vou pagar-lhe uma taxa de consultoria. 300 euros por hora. João olhou para mim. Pestanejou. Uma vez, 2 vezes. Era uma tábua de salvação. Era a salvação. Mas depois os seus olhos semicerraram-se. Consultor, repetiu. Um trabalho único, algumas semanas de trabalho para começar, disse eu. João abanou a cabeça lentamente. Não posso. Se eu aceitar um contrato, perco as minhas horas na limpeza mais. Se perder o meu lugar, não consigo voltar ao turno da noite. O turno da noite é o único que me permite estar em casa durante o dia para as consultas de quimioterapia do Pedro. Não posso trocar estabilidade por algumas semanas de salário alto, dona Ana. Quando a consultoria acabar, não terei nada. Eu estava atordoada. Oferecia-lhe milhares de euros e ele recusava devido à logística desgastante de um emprego com salário mínimo. Era uma armadilha da pobreza que eu nunca tinha compreendido até aquele momento. Então vou contratá-lo a tempo inteiro, disse eu. Diretor de instalações, assalariado, 6 dígitos, benefícios completos. João olhou para mim e por um momento a esperança ardeu como um fósforo no escuro, mas depois olhou para o seu macacão sujo. Não sou arquiteto há 7 anos, dona Ana. Já não tenho licença. Não conseguia pagar as taxas de renovação. Não tenho um fato. Não tenho um computador. Sou um faxineiro. Não me pode simplesmente colocar numa sala de reuniões. Eu sou a CEO, disse eu, a minha voz feroz. Posso fazer o que bem entender. E o que acontece quando o conselho vir que contratou o homem do lixo para gerir o departamento de instalações? Perguntou João calmamente. Vão comê-la viva e vão despedir-me numa semana. E depois o Pedro não tem medicamentos. Recuou em direção à porta. Obrigado pela oferta, dona Ana. A sério. Mas não posso correr o risco. Tenho de manter a cabeça baixa. Tenho de sobreviver. Virou-se e saiu. Eu fiquei sozinha no meu escritório. Era a mulher mais poderosa da sala. No entanto, nunca me tinha sentido tão impotente. Ele tinha dito não. Ele estava tão esmagado pelo sistema que tinha medo de ser salvo. Ana Pereira não gostava de perder e não gostava do sistema. Caminhei até a janela e olhei para a chuva. Está bem, João, sussurrei. Se não me deixa contratá-lo, então terei de namorá-lo.
A ideia chocou-me. De onde tinha vindo aquilo? Abanei a cabeça, afastando-a. Não, namorar não. Isso era antiprofissional. Eu iria ser amiga dele. Forçaria a minha entrada na sua vida até que ele confiasse em mim o suficiente para aceitar a ajuda. Agarrei o meu casaco. Ia à loja de conveniência na Rua da Alegria. Precisava de comprar canela. Ana Pereira estava no corredor do edifício degradado na Rua dos Plátanos. Eram 19h15 de uma quarta-feira. Usava jeans de marca que custavam 400 euros, mas jeans de qualquer forma e uma sweater de lã discreta. Na mão segurava um saco de compras de plástico com um frasco de canela biológica, um saco de laranjas e um set de Lego. Sentia-me mais nervosa do que antes de uma reunião de acionistas. Bati à porta 4B. Silêncio. Depois, o som da corrente a deslizar. A porta abriu-se, revelando o rosto cansado de João. Estava novamente com as suas roupas civis. Aquela hoodie cinzenta grande demais. Os seus olhos arregalaram-se quando me viu. Dona Ana, o que está a fazer aqui? Voltou a seguir-me? Trouxe canela, disse segurando o frasco. E não o estava a perseguir. Verifiquei o seu arquivo pessoal para obter o seu endereço, o que é tecnicamente perseguição, mas legalmente permitido como sua empregadora. João não abriu mais a porta. Não deveria estar aqui. Este não é um bairro seguro para uma mulher como a senhora, ou para ninguém, na verdade. Eu tenho um cinto preto em cravo magá e uma lata de spray, pimenta no meu bolso, menti. Tinha tido 2 aulas e desistido porque parti uma unha, mas ele não precisava de saber disso. Posso entrar? Quero conhecer o Pedro. João hesitou, apertando a mão na porta. Por quê? Porque me recuso a aceitar um não em relação à oferta de emprego e estou a mudar de tática. Vou encantar o seu filho, para que tenha de dizer sim. Uma voz miúda surgiu de trás da perna de João. Quem é, pai? É a senhora da televisão? João suspirou derrotado. Destrancou a corrente e recuou. 5 minutos, depois tem de ir. Falo a sério. Entrei. O apartamento era mais pequeno do que o meu closet. Era um estúdio com uma kitchenette. Uma cortina pesada separava a área de dormir do espaço da sala. O ar cheirava a lixívia e massa cozida, mas estava incrivelmente arrumado. Os poucos livros que possuíam estavam empilhados de forma organizada. O tapete gasto estava aspirado. Um rapaz pequeno, com pele pálida e grandes olhos inteligentes, espreitou para mim do sofá. Usava um gorro de malha, provavelmente para esconder a queda de cabelo da quimioterapia. Caminhei até ele, ajoelhando-me. Não o tratei como uma boneca de porcelana. Tratei-o como um mini-adulto. Olá, deve ser o Pedro. Eu sou a Ana. A senhora parece rica, disse Pedro sem rodeios. Pedro, repreendeu João, fechando a porta. Eu ri, uma gargalhada genuína e rouca que até a mim me surpreendeu. Sou rica, Pedro. É muito observador da sua parte. Trouxe-lhe uma coisa. Tirei o set de Lego. Era da série de arquitetura, a Torre Vasco da Gama. Os olhos de Pedro arregalaram-se. Olhou para o pai a pedir permissão. João parecia angustiado, o seu orgulho a lutar com a felicidade do filho. Finalmente, João acenou com a cabeça. Incrível! Pedro agarrou a caixa. Pai, olha, tem a antena. Também trouxe canela, disse eu, levantando-me e virando-me para João. Ouvi dizer que estava sem. Caminhei até a pequena kitchenette. Tem torradeira? Dona Ana, por favor, disse João, a voz baixa e tensa. Não pode simplesmente entrar aqui e brincar de fada madrinha. É confuso para ele e é humilhante para mim. Não é caridade, João-lhe, disse eu, a minha voz baixando para um sussurro para que Pedro não ouvisse. É um investimento. Preciso de si. Hoje, o engenheiro-chefe do projeto do Porto sugeriu que cortássemos custos usando aço galvanizado na câmara de umidificação. Aço galvanizado num laboratório. João fez uma careta.
Vai corroer em 6 meses. As partículas de zinco vão contaminar as amostras. Exatamente, disse eu. Despediu. Tenho uma posição vaga e tenho uma pilha de plantas no meu carro que não entendo. Vou pagar-lhe a sua taxa de consultoria em dinheiro hoje à noite se as vir enquanto comemos torradas. Sem contratos, sem rastro de papel. Apenas me ajude. João olhou para mim, depois para Pedro, que já estava a rasgar os sacos de Lego. Dinheiro? Perguntou João. Dinheiro vivo? João exalou, os seus ombros caíram. Temos pão branco barato. Torra de forma irregular. Gosto de um desafio, disse eu. Pelas próximas 3 horas, a CEO da Pereira Tech sentou-se num sofá irregular num cortiço em Chelas, a comer torradas com canela e a beber sumo de laranja aguado. João era brilhante. Assim que começou a olhar para as plantas, o faxineiro desapareceu. Ele tornou-se o arquiteto novamente. Tirou uma caneta vermelha de uma gaveta e traçou linhas através do trabalho da minha equipa. Mude este pilar de suporte para aqui. Abre o piso e aumenta o fluxo de ar em 20%, disse esboçando rapidamente. E este material é lixo. Use um compósito de policarbonato. É mais barato e não reativo. Eu observei-o. Não estava apenas a olhar para as plantas. Estava a olhar para as suas mãos. Mãos fortes e capazes que tinham sido reduzidas a esvaziar caixotes de lixo. Vi a forma como ele parava para verificar o Pedro, a forma como ele corrigia suavemente a montagem de Lego do Pedro sem assumir o controle. Era um bom pai, era um gênio, e percebi, com um sobressalto, que ele era bonito. Sob as luzes fluorescentes do escritório, ele parecia cinzento. Aqui, na luz suave da lâmpada da sua casa, com paixão na voz, ele parecia vivo. Às 22h, Pedro adormeceu no tapete. João pegou nele sem esforço e levou-o para trás da cortina. Quando ele voltou, o clima mudou. O negócio estava feito. Aqui, disse eu, colocando um envelope na bancada. Continha 2.000 euros. João olhou para ele. É demais. É a minha taxa para consultoria de emergência. Aceite. Compre mantimentos bons. Pague a conta da eletricidade. João pegou no envelope. Não disse obrigado. Apenas olhou para mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Por que eles estavam fazendo isto? A sério? Tem 1.000 engenheiros. Nenhum deles olha para o mundo da forma como o senhor o faz, disse eu. Abotoei o meu casaco. E nenhum deles é honesto comigo. É a primeira pessoa em 5 anos que me diz que eu estava errada. Movi-me para a porta. Tenho uma gala no sábado. O baile da inovação biotecnológica. Pedro Costa, o meu presidente do conselho e a minha maior dor de cabeça, estará lá. Ele está a tentar matar o projeto do porto. Preciso de alguém que consiga explicar o sistema de ventilação aos investidores sem os adormecer. Preciso que venha. Como o quê? O faxineiro? Como meu consultor principal. Não tenho um fato, lembrou João. Sorri a minha mão na maçaneta da porta. João, sou dona do edifício que alberga a loja da Armani. Acho que consigo arranjar um fato. Pego-lhe às 18h. João olhou para o envelope na sua mão, depois para a cortina onde o filho dormia. 18h. A noite de sábado chegou com uma tempestade de ansiedade para João. Ele não usava fato há 7 anos. Não ia a uma gala desde a noite antes da morte da sua esposa. Um carro executivo preto estava parado à porta do cortiço. Os vizinhos espreitavam pelas janelas. João saiu, ajustando os punhos do smoking azul noite que eu lhe tinha mandado entregar no apartamento naquela manhã. Assentava-lhe como uma segunda pele. Ele sentia-se como um impostor. Mas quando a porta do carro se abriu no Hotel Tivoli e eu saí para o encontrar, a sensação desapareceu, substituída por puro assombro. Eu usava um vestido de seda esmeralda que deixava as minhas costas nuas. Parecia uma arma, afiada, bonita e perigosa. Estendi-lhe uma mão. Está muito elegante, Sr. Silva.
Murmurei enquanto ele pegava na minha mão. A senhora parece cara, brincou ele, voltando à nossa dinâmica de provocações. Bom, intimidação é metade da batalha. Entramos no salão de baile. Era um mar de tubarões de smoking. Empregados circulavam com champanhe. O ar zumbia com o murmúrio de negócios de milhões de euros a serem sussurrados nos cantos. Mantive a mão no braço de João Jiang, guiando-o pela multidão. Apresentei-o simplesmente. Este é o João, o mentor por trás do redesenho do Porto. João esperava tropeçar. Esperava ser ridicularizado. Mas assim que a conversa se voltou para a arquitetura, ele estava no seu elemento. Discutiu proporções de carga com o CEO de uma empresa de construção. Encantou a esposa de um grande investidor, explicando os elementos de design biofílico que tinha adicionado aos esboços do lobby que eu tinha trazido. Ele não era João, o faxineiro. Ele era João, o arquiteto. Ele sentiu uma parte da sua alma, há muito adormecida, a acordar. Do outro lado da sala, Pedro Costa observava. Pedro era um lobo de cabelo prateado, o presidente do conselho, e odiava os meus gastos progressistas. Rodou o seu uísque, os olhos semicerrados. Quem é aquele sujeito alto com a Ana, Mirka? Perguntou Pedro ao seu assistente. João Silva, senhor. Ela diz que é um consultor. Silva, Pedro ponderou. O nome soa familiar. Investiga. Quero saber de onde ele veio. Não é de uma das firmas habituais. Entretanto, na varanda, estávamos a fazer uma pausa do barulho. O ar da cidade estava fresco. É incrível lá dentro, disse eu, encostando-me ao corrimão de pedra. Salvou o projeto. Os investidores estão convencidos. Apenas disse a verdade sobre o fluxo de ar, disse João modestamente. Ele olhou para mim. O luar apanhava as esmeraldas nas minhas orelhas. Obrigado, Ana, por esta noite, por me fazer sentir humano novamente. Virei-me para ele. A distância entre nós era insignificante. Eu podia cheirar o sabão que ele usava. Algo simples, limpo. Era inebriante. É mais do que humano, João. É extraordinário. Não sei como sobreviveu ao que passou sem se desmoronar. Eu desmoronei, sussurrou João. Ainda estou desmoronado. Apenas estou colado para o Pedro. Talvez, disse eu, estendendo a mão, os meus dedos roçando a lapela do seu casaco. Talvez não tenha de se aguentar sozinho por mais tempo. Aproximei-me. João aproximou-se. Era magnético, inevitável. Dona Ana! A voz aguda da Sofia, a minha assistente, quebrou o momento. Saltamos afastados. Sofia parecia corada e em pânico. Dona Ana, desculpe. É urgente. É do hospital. É o Pedro. O rosto de João ficou lívido. A cor drenou dele tão rapidamente que pensei que ele pudesse desmaiar. O quê? O que aconteceu? A vizinha dele, Dona Rosa, ligou para a linha de emergência que eu deixei, disse Sofia rapidamente. Ele colapsou. Febre alta. A ambulância levou-o para o hospital Dona Estefânia. João não esperou. Não se despediu. Correu, atravessando o salão de baile, desviando-se de empregados, as abas do seu smoking, a esvoaçar atrás dele como asas partidas. Arregacei o meu vestido e corri atrás dele. João, espere. Eu levo-o. A sala de espera de urgências do hospital Dona Estefânia era um contraste gritante com o salão de baile. Luzes fluorescentes zumbiam, pessoas tossiam. O cheiro a antisséptico sufocava o ar. João andava de um lado para o outro, ainda de smoking, parecendo um príncipe deslocado numa zona de guerra. Gritava com uma enfermeira na recepção. Preciso de o ver, ele tem 8 anos. Senhor, os médicos estão a estabilizá-lo, tem de esperar, disse a enfermeira, impressionada pelo smoking. Eu corri, os meus saltos a clicarem no linóleo. Agarrei o braço de João. João, respire, diga-me o que eles disseram. É uma infecção, soluçou João, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. A contagem de glóbulos brancos desceu demasiado. Perdi uma dose.
Perdi uma dose dos bloqueadores porque estava com pouco dinheiro na semana passada e tentei esticar os comprimidos. A culpa é minha. Eu matei-o. Estou a matar o meu próprio filho. Senti uma faca retorcer-se nas minhas entranhas. Ele não vai morrer. Nós vamos resolver isto. Um médico apareceu de scrubs verdes. Senhor Silva, João apressou-se. Ele está bem. Está estável, disse o médico. João desabou numa cadeira de plástico, soluçando de alívio. Mas, continuou o médico, o seu rosto grave. A infecção é agressiva. A sua medicação atual não está a funcionar. A leucemia progrediu. Precisamos de o mudar para o novo protocolo imediatamente. Ele precisa de ciclopombito. João congelou. Levantou os olhos. Eu não posso. O meu seguro não cobre o custo total. O copagamento é de 4.000 euros por mês. Não tenho. Existem planos de pagamento, começou o médico. Tenho 15 euros na minha conta bancária, gritou João, a vergonha a explodir dele. Sou um faxineiro, não consigo pagar 4.000 euros. Dei um passo em frente. A minha voz era de aço. Faça-o. Administre o medicamento. O médico olhou para mim, avaliando o vestido esmeralda. E a senhora é? Eu sou Ana Pereira, CEO da Pereira Tech. Eu faço o medicamento e garanto o pagamento. Dê o medicamento ao rapaz agora. Os olhos do médico arregalaram-se. Sim, dona Ana. Imediatamente. Apressou-se de volta pelas portas duplas. João ficou ali, a olhar para o chão. Não parecia aliviado. Parecia horrorizado. Sentei-me ao lado dele, colocando uma mão no seu ombro. Está tudo bem, João. Eu resolvo. Vou cobrir tudo. O Pedro terá o melhor cuidado. João virou lentamente a cabeça para me olhar. Os seus olhos estavam vermelhos, mas o olhar era frio. A senhora faz o medicamento, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, disse eu, confusa com o seu tom. A Pereira Tech detém a patente. 4.000 euros, sussurrou João. A senhora sabe quanto custa para fazer? Hesitei. Eu sabia exatamente quanto. Via as folhas de cálculo todos os dias. João, esta não é a hora para a economia. 12 euros, disse João, a sua voz a subir. Eu leio as revistas da indústria. A sua empresa produz Ciclofol por 12 euros a dose. E a senhora vende-o por 4.000. Ele levantou-se, impondo-se sobre mim. As outras pessoas na sala de espera observavam. João, por favor, eu... Estive a limpar os seus escritórios, sibilou ele, a sua voz a tremer de raiva. Estive a comer pão vencido. Estive a ver o meu filho definhar, aterrorizado a cada dia que passava, a trabalhar em 3 empregos, a destruir o meu corpo, para lhe pagar a si. Não a mim pessoalmente, implorei, levantando-me. É o conselho, são os acionistas. Tentei baixar o preço no ano passado e ameaçaram despedir-me. Mas a senhora é a CEO, gritou João. A senhora assinou os papéis. A senhora recebe os bônus. A senhora vive na cobertura enquanto o meu filho morre porque a sua margem de lucro precisa de ser mais alta. Recuou de mim como se eu fosse contagiosa. E o que foi isto? Ele gesticulou para o seu smoking. Isto foi divertido para a senhora. Brincar de vestir com o homem pobre. Deu-lhe prazer comprar-me um fato? Divertiu-se a salvar o faxineiro? Não, João, eu preocupo-me consigo. Não se preocupa comigo, cuspiu João. A senhora é a razão pela qual a minha vida é um inferno. A senhora é a arquiteta da minha miséria. Ana, fique com o seu dinheiro. Não quero a sua caridade. Quero justiça. João não consegue pagar o medicamento sem mim. Eu vou resolver, disse ele, virando-me as costas. Vá embora. Volte para a sua torre. Se aproximar do Pedro novamente, chamo a polícia. Ele atravessou as portas duplas para encontrar o seu filho, deixando-me de pé sozinha no meio das urgências. O meu vestido esmeralda parecendo uma mancha no chão branco e estéril. Na verdade, naquele momento, enquanto as palavras de João me atingiam, não o entendi completamente. Estava magoada, confusa, chocada,
Achei que ele era injusto. Mas com o tempo, e à medida que a minha própria vida se desfazia, comecei a ver. Sofia, a minha assistente, ajudou-me a recolher as migalhas de informação. E uma conversa com Dona Rosa, a vizinha de João, mudou tudo. Dona Rosa era uma senhora pequenina, com um coração grande. Lembro-me dela, com as suas mãos calosas e os seus olhos úmidos, a descrever as manhãs do Pedro e do João. Coitadinho do João, Dona Ana. Saía de casa antes do sol nascer, ajeitando as dores nas costas, com um saco de pão dormido na mão para as torradas do menino. Depois, voltava para umas horas de descanso enquanto o Pedro, todo miudinho, fazia os tratamentos. Via-o a chegar, sempre com aquele olhar cansado, mas sempre com um sorriso para o filho. Não era um homem de queixumes, não, mas via-se o aperto. Aqueles 4.000 euros de que fala, para ele eram um mundo de preocupações, um abismo sem fim. Via-o a fazer as contas, a privar-se de tudo, só para o Pedro ter um dia a mais. Aquela raiva no hospital era a raiva de um pai a ver o filho a escapar-lhe pelas mãos, e a senhora, que ele via como a face de um sistema que o esmagava. Ele não a via a si, via o monstro que lhe roubava o tempo e a esperança. As palavras da Dona Rosa prenderam-se em mim, como farpas, e começaram a corroer a minha própria arrogância. No dia seguinte, sentei-me no meu escritório, a olhar fixamente para a chuva. Não tinha dormido. Eu tinha autorizado o pagamento do tratamento do Pedro anonimamente através do departamento de faturação do hospital, impedindo que João soubesse que tinha sido eu. Era a única coisa que podia fazer. O meu telefone vibrou. Era Pedro Costa. Ana! A voz de Pedro era suave, como azeite na água. Temos um problema. Não estou com paciência, Pedro. Talvez devesse estar. Veja as notícias. Cliquei no meu navegador. A manchete do Crônicas de Negócios de Lisboa gritou para mim. CEO da Pereira Tech apanhada em escândalo. Relação secreta com um faxineiro levanta questões de segurança e competência. Havia uma fotografia. Estava granulada, tirada à distância na gala. Mostrava-me a mim e a João na varanda, os nossos rostos a centímetros um do outro. O subtítulo dizia: Ana Pereira estará a vazar segredos corporativos para funcionários de baixo nível? Conselho convoca voto de desconfiança de emergência? Pedro riu do outro lado da linha. O amor é cego, Ana, mas os acionistas não. Estamos a reunir às 14 horas. Não se atrase e comece a arrumar o seu escritório. Deixei cair o telefone. Pedro tinha investigado João. Tinha manipulado a narrativa. Estava a usar João para me derrubar. Se eu perdesse o emprego, perdia o meu poder. Se perdesse o meu poder, não podia proteger o projeto do porto. E, mais importante, não podia proteger o teto de preço que tinha vindo a lutar secretamente para manter. Se Pedro assumisse o controle, duplicaria o preço do ciclo Pumami. Ele não me despediria apenas. Ele tiraria o Pedro Silva da existência. Levantei-me. A tristeza evaporou, substituída por uma fúria fria e dura. João odiava-me. O mundo estava a gozar comigo. Mas eu era Ana Pereira. Não cheguei onde cheguei a chorar. Pressionei o intercomunicador. Sofia, chame a equipa jurídica e encontre-me o João Silva. Não me importa se ele grita comigo. Preciso dele. Vamos para a guerra. E assim voltamos à sala de reuniões. Pedro Costa, que me estava a fuzilar com o seu olhar de tubarão, acabou de dizer: Um arquiteto? Por favor, o homem esvazia caixotes do lixo. É um caso de caridade que apanhou para acalmar a sua culpa branca. É patético, Ana. É estratégico, contestei. A minha voz era um fio de arame farpado. Acabou? Retorquiu Pedro, a sua fachada de cortesia a desmoronar-se. Temos os votos. Está fora. E assim que se for, vou aumentar o preço do ciclo fino para 6.000 euros por unidade para recuperar as perdas do seu projeto parado do porto.
Senti o sangue a drenar do meu rosto. 6.000 euros. Isso seria sentenciar Pedro e milhares como ele à morte. Não pode, sussurrei. Posso e vou, a menos que tenha um milagre no seu bolso. As pesadas portas de carvalho rangeram, abrindo-se. Ela não tem um milagre. Uma voz profunda ressoou pela sala. Ela tem as plantas. Todas as cabeças se viraram. João Silva estava parado na porta. Não usava o smoking. Usava um fato simples e barato cinzento carvão que eu reconheci. Tinha-o visto numa prateleira de saldos numa loja de departamentos próxima. Não era feito à medida, mas ele usava-o com a postura de um rei. Segurava um rolo de desenhos debaixo do braço. Os seguranças moveram-se para o parar. Senhor, não pode estar aqui. Deixe-o falar, ordenei, a minha voz estalando como um chicote. João caminhou até a mesa. Não olhou para mim. Olhou diretamente para Pedro Costa. Desenrolou os desenhos na madeira polida. Eram os esquemas do porto cobertos de tinta vermelha. Quem é este palhaço? Zombou Pedro. Eu sou João Silva, disse ele, antigo diretor da Silva e Associados. E nos últimos 6 meses, tenho sido o homem que limpava a confusão que a senhora fez com a ventilação da ala leste. Ele apontou para uma seção do desenho. Pedro, a senhora autorizou o uso de tubos de PVC de grau B para a drenagem de solventes para economizar 40.000 euros. Sabia que o PVC de grau B se dissolve quando exposto aos compostos de acetona usados na pesquisa do Alzheimer? A sala ficou em silêncio. Um dos membros do conselho, um senhor mais velho chamado Sr. Henriques, inclinou-se para a frente. Dissolve-se? Dentro de 3 semanas, disse João calmamente, a pasta química vazaria para a água subterrânea. A senhora não perderia apenas o laboratório. Estaria a enfrentar um processo ambiental que levaria esta empresa à falência em 1 mês. Pena de prisão federal para os membros do conselho que assinaram isso. João olhou diretamente para Pedro. A senhora assinou isso, Sr. Costa? O rosto de Pedro ficou de um roxo mosqueado. Isto é absurdo. Ele é um faxineiro. Ele está a mentir. Estou? João tirou um pedaço de papel amassado do bolso, uma impressão do formulário de pedido de material com a assinatura de Pedro. Ele bateu com ele na mesa. Ana Pereira não contratou um faxineiro. Ela contratou um denunciante. Ela viu o que a senhora estava a fazer e trouxe um auditor independente para provar isso. Ela salvou esta empresa de si. A sala explodiu. O senhor Henriques levantou-se olhando para Pedro. Isto é verdade? A senhora autorizou materiais de baixa qualidade? Pedro gaguejou, procurando uma fuga. Foi uma otimização de orçamento. Foi negligência, disse eu, dando um passo em frente. Olhei para João, os meus olhos arregalados de choque e gratidão. Ele tinha manipulado a narrativa. Ele tinha me salvo. Proponho uma votação, disse eu, olhando pela mesa. Não pela minha demissão, mas pela remoção imediata de Pedro Costa como presidente por colocar em perigo os ativos da empresa de forma imprudente. Secundado, disse Henriques imediatamente. Todos a favor? 10 mãos levantaram-se. Pedro Costa levantou-se, agarrando a sua pasta. Olhou para João com puro ódio. Não é nada, cuspiu. É um ninguém. Eu sou o tipo que tira o lixo, disse João friamente. E parece que me esqueci de um pedaço. Os seguranças escoltaram Pedro para fora. Quando as portas se fecharam, a tensão quebrou-se. Desabei na minha cadeira. Olhei para João. Ele estava a enrolar as plantas, as mãos a tremerem ligeiramente. João, comecei. Não, disse ele baixinho, para que só eu pudesse ouvir. Não o fiz por si. Fi-lo porque não deixaria que um homem como aquele controlasse o preço da vida do meu filho. Virou-se e saiu da sala de reuniões. 3 dias depois, estava no hall do Hospital Dona Estefânia. Não usava um fato de negócios. Usava jeans e uma t-shirt. Segurava uma chávena de café em cada mão. Encontrei João na cafetaria.
Estava a dormir numa cadeira de plástico, a cabeça apoiada nos braços na mesa. Parecia exausto. Coloquei o café suavemente. O som acordou-o. Ele sobressaltou-se, pestanejando. Pedro? Perguntou o pânico na voz. Ele está bem, disse eu rapidamente. Acabei de verificar com as enfermeiras. A febre passou. Os novos medicamentos estão a funcionar, João. A contagem de glóbulos brancos subiu. João soltou um longo e irregular suspiro e esfregou o rosto. Olhou para o café, depois para mim. O que quer, Ana? Ganhou. Manteve a sua coroa. Trouxe-lhe uma coisa, disse eu. Estendi a mão à minha mala e tirei um documento grosso. João recuou. Não quero o seu dinheiro. Não é dinheiro, eu disse. Leia. João hesitou, depois pegou na pasta. Abriu-a. Era um comunicado de imprensa. Estava datado para amanhã de manhã. Pereira Tech anuncia iniciativa Léo. Um limite de preço para todos os medicamentos que salvam vidas. João leu o subtítulo. Com efeito imediato, o preço do Ciclopum será reduzido de 4.000 para 50 euros por dose. A diferença será subsidiada por uma redução de 75% nos bônus executivos e pela liquidação das opções de ações pessoais da CEO. João parou de ler. Levantou os olhos para mim, os olhos arregalados. A senhora está a cortar o seu próprio salário. Está a vender as suas ações. Sou dona de 51% das ações com direito a voto agora que Pedro Costa se foi, disse eu. Posso fazer o que bem entender e não quero ser a mulher que constrói torres enquanto as pessoas morrem na cave. Sentei-me à sua frente. A senhora tinha razão, João. Nas urgências naquela noite, a senhora tinha razão. Eu estava isolada. Fazia parte da máquina. Não consigo consertar o mundo inteiro. E não consigo consertar o passado, mas consigo consertar isto. Pedro nunca mais terá de se preocupar com os seus medicamentos, nem mais ninguém. João olhou para o papel, depois para mim. A raiva que tinha sido uma parede entre nós durante dias começou a desmoronar-se. Vi as olheiras debaixo dos meus olhos. Vi a vulnerabilidade que escondia das câmaras. A senhora fez mesmo isto? Perguntou ele, a voz embargada pela emoção. Pelo Pedro? Pelo Pedro, disse eu, e pelo pai dele. Porque o pai dele ensinou-me que a estrutura não significa nada se a fundação estiver podre. João estendeu a mão por cima da mesa. Pegou na minha mão. A sua palma era áspera, quente e real. Desculpe ter lhe gritado, disse ele. Estava lá assustado. Eu mereci, disse eu. Então, disse João, um pequeno sorriso cansado puxando o canto da boca. Isto significa que estou desempregado, já que a senhora está a cortar custos? Sorri de volta. E desta vez, o sorriso chegou aos meus olhos. Na verdade, tenho uma vaga. Preciso de um diretor de arquitetura sustentável. Alguém que saiba detectar uma fuga antes que nos afogue. O salário é bom, benefícios completos e a chefe é... Bem, ela é um trabalho em progresso, mas está a tentar. João riu. Foi um som genuíno, livre do peso que carregava há anos. Não sei. Ela parece exigente. Gosta de torradas de canela? Ela adora, disse eu. Então aceito o emprego. A cerimônia de inauguração da nova ala pediátrica da Pereira Tech estava lotada. Máquinas fotográficas piscavam enquanto eu estava no pódio. Mas eu não era o centro das atenções. Ao meu lado estava João, elegante num fato feito à medida, e a segurar as tesouras gigantes estava Pedro. O cabelo do rapaz tinha crescido de novo, uma confusão de caracóis. Parecia saudável, parecia feliz. Pronto, parceiro? Perguntou João ao filho. Pronto, pai. Pedro cortou a fita. A multidão aplaudiu. Olhei para João. Ele não estava a olhar para o edifício que tinha projetado. Ele estava a olhar para mim. O olhar já não era de gratidão. Era amor. Estendi a mão e apertei a dele. Ele apertou de volta. Entramos no edifício juntos, não como CEO e faxineiro,
mas como parceiros. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é inequívoco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É a nossa história cheia de altos e baixos, por debras e recomeços. É sobre encontrar a fundação real, aquela que não se vê à primeira vista, e descobrir que o verdadeiro valor de algo, ou de alguém, está nas estruturas invisíveis que se erguem a partir de um coração verdadeiramente bom.